Olá, sejam bem-vindos ao Ciências Humanas para o Enem. E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar numa história, assim, forte do nosso Brasil. A cabanagem, uma revolta imensa, super violenta que aconteceu lá no norte, na antiga província do Grão-Pará. Isso foi bem no meio do período regencial, um assunto que, olha, direto tá no Enem. Exatamente. Foi um período muito agitado mesmo, ali entre 1835 e 1840. E envolveu muita gente diferente, sabe? Indígenas, negros, mestiços, até uma parte da elite local entrou na dança. Cada grupo tinha seus motivos, né? Mas o que unia todo mundo era uma insatisfação geral, assim, muito grande. A gente vai tentar entender o que causou essa explosão toda. Bora lá! Mas antes de começar, não esquece de se inscrever no canal. Pronto, agora sim. Para a gente começar a entender que período era esse, o regencial, o que estava rolando no Brasil? Então, o período regencial foi de 1831 a 1840. Basicamente, o Brasil estava sem imperador no comando direto. Dom Pedro I tinha voltado para Portugal, né, abdicou. E o filho dele, o futuro Dom Pedro II, era só uma criança. Então o país ficou sendo governado por regentes. E isso gerou, assim, uma instabilidade política enorme, muitas disputas pelo poder e várias revoltas estourando em tudo que é canto. Tipo a Farroupilha, lá no sul. Exato. A Farroupilha, a Sabinada na Bahia e a cabanagem lá no norte. Era um momento de muita tensão social e política. E o Grão-Pará, que hoje em dia seria o quê? Pará, Amazonas, Amapá? Isso. E ainda Roraima, Rondônia. Era uma província gigantesca. E muito isolada do resto do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, que era a capital na época. Imagino, devia ser quase outro mundo, né? Totalmente. Tinha uma ligação histórica e econômica até mais forte com Portugal do que com o Brasil recém-independente. Demorou para aderir à independência só em 1823. E esse isolamento, junto com uma crise econômica e social profunda, deixou tudo muito tenso. A população mais pobre vivia numa miséria danada. E essa galera mais pobre eram os cabanos. O nome tem a ver com as casas deles. Exatamente. O nome vem das moradias superhumildes, as cabanas, que ficavam geralmente nas beiras dos rios. Ali moravam indígenas, negros, tanto libertos quanto escravizados, mestiços. Essa população sofria demais, sabe? Com fome, doenças, exploração no trabalho, quase uma escravidão mesmo para muitos. Foram eles a grande força por trás da revolta. Mas não era só o povo pobre que estava revoltado, né? Ouvi dizer que a elite de lá também tinha seus problemas com o governo. Sim, sim. Tinha uma parte da elite local, fazendeiros, comerciantes, que também estava bem insatisfeita. Eles queriam mais autonomia política, sabe? Menos controle do Rio de Janeiro. E também não gostavam nada dos governadores que os regentes mandavam para lá, que eram bem autoritários. E ainda tinha a questão da influência dos portugueses, que dominavam boa parte do comércio local. Ah, entendi. Então juntou a fome com a vontade de comer, digamos assim. A insatisfação popular com a da elite. No começo foi um pouco isso. Essa união de interesses diferentes ajudou a coisa a explodir. E como foi que explodiu mesmo o começo da revolta? O estupim foi em janeiro de 1835. Os cabanos liderados no início por figuras como o fazendeiro Félix Malcher e os irmãos Vinagre invadiram Belém. Eles mataram o presidente da província, um tal de Bernardo Lobo de Souza, que era conhecido por ser muito repressor. E aí nomearam o Malcher como novo presidente. O fazendeiro da elite no comando da revolta popular. Isso deu certo. Então, não por muito tempo. O Malcher logo mostrou que os interesses dele estavam mais alinhados com o governo imperial, com a elite. Ele tentou até reprimir os próprios cabanos que o colocaram no poder. Eita, traição. Foi visto assim, né? Resultado: os cabanos se revoltaram contra ele, o depuseram e o mataram. Isso tudo em fevereiro de 1835, menos de um mês depois de tomar o poder. Mostra bem a divisão que existia dentro do movimento. Caramba, que rápido. Uma reviravolta total. E aí, quem assumiu depois do Malcher? Bom, aí quem assumiu foi um dos irmãos Vinagre, o Francisco. Ele tentou negociar uma paz com o governo imperial, pediu anistia para os revoltosos. E o governo aceitou? Que nada! O governo traiu o acordo, prendeu Francisco Vinagre, e isso deixou os cabanos mais furiosos ainda. Claro, Imagino. E a luta continuou? continuou com tudo.
Quem liderou depois foi o outro irmão, Antônio Vinagre, mas ele acabou morrendo em combate. Aí surgiu uma figura muito importante, Eduardo Angelim. Eduardo Angelim? E quem era ele? Ele era um lavrador, bem jovem na época, acho que tinha uns 21 anos, e era muito popular entre a população mais pobre, os cabanos mesmo. Com ele na liderança, os cabanos conseguiram tomar Belém de novo, em agosto de 1835. Nossa, um lavrador virou presidente da província. Isso é incrível. E como foi o governo dele? Olha, o governo do Angelim durou uns 10 meses. Ele tentou, sim, focar mais nas questões sociais, nas necessidades do povo. Chegou até a declarar um governo republicano independente do império. Só que, assim, era muito difícil. Faltava um projeto político mais claro, sabe? Que unisse todo mundo. Haviam muitas divisões internas ainda. E, claro, ele não tinha apoio nenhum da elite. Para piorar, Belém estava um caos, com fome, doença, varíola, inclusive. Situação complicadíssima. E a resposta do Império? Demorou. Não demorou e foi brutal. Em 1836, o governo regencial mandou para lá o brigadeiro Soares de Andréia, com muitas tropas, navios de guerra, uma força-tarefa mesmo. Ele chegou bombardeando Belém sem dó. A cidade foi retomada à força, o Angelim ainda conseguiu fugir, mas foi capturado alguns meses depois. Que triste fim para o governo popular. Mas a resistência acabou com a prisão do Angelim? Não acabou ali não. Mesmo com os líderes presos ou mortos, a resistência cabana continuou por mais uns anos, principalmente no interior da província. Virou mais uma tática de guerrilha, sabe? Mas a repressão do governo foi implacável, sistemática, extremamente violenta. Foram perseguindo e matando os focos de resistência até por volta de 1840, quando o movimento foi praticamente exterminado. Meu Deus! E as consequências disso tudo? Dá para ter uma ideia do tamanho da tragédia? Olha, os números são assustadores. Estima-se que entre 30 e 40 mil pessoas morreram durante a cabanagem. Isso podia representar tipo de 30% a 40% da população inteira da província do Grão-Pará na época. É muita gente. 40%? É quase metade da população? Uma carnificina! Uma carnificina, exatamente. Populações indígenas inteiras, como os Murá e os Maué, foram quase dizimadas nesse processo. Foi sem dúvida um dos conflitos mais sangrentos da história do Brasil. Além das mortes, a economia da região ficou arrasada, a produção agrícola despencou, terras indígenas foram invadidas e tomadas. Um rastro de destruição. Mas teve alguma consequência diferente. Ouvi falar de quilombos. Sim, um efeito colateral interessante foi que, com toda aquela instabilidade e o enfraquecimento temporário do controle sobre a região, muitos escravizados conseguiram fugir e formar ou ampliar quilombos. Então, paradoxalmente, o número de quilombos aumentou durante e após o conflito. Ufa, que história intensa, hein? Vamos recapitular rapidinho para fixar. A cabanagem foi, então, uma revolta popular gigantesca que rolou no Grão-Pará, lá no norte, durante o período regencial. As causas principais foram a miséria extrema da população, o isolamento da região e o autoritarismo do governo. Teve líderes importantes como o Maucher, os irmãos Vinagre e o jovem Eduardo Angelim. Chegaram a tomar o poder em Belém mais de uma vez, o que foi algo bem raro para uma revolta popular no Brasil. Mas as brigas internas e principalmente a repressão brutal do Império acabaram esmagando o movimento. O resultado foi terrível, milhares e milhares de mortos e a região devastada. Acertei? Perfeito. É fundamental a gente lembrar dessa participação massiva do povo indígena, negros, mestiços, os cabanos e das consequências trágicas dessa repressão. A cabanagem mostra a força que o desespero popular pode ter, né? Mas também mostra como era difícil naquela época transformar essa revolta num projeto político que durasse. Fica a reflexão, né? Como será que essas marcas de violência, de exclusão, ainda afetam a região norte hoje em dia? É algo para a gente pensar. Bom, esperamos que essa nossa conversa ajude bastante nos estudos para a prova do Enem. Com certeza. E não deixem de seguir o Ciências Humanas por Enem, hein? Sempre tem conteúdo novo por aqui para ajudar na preparação. Isso mesmo. E se curtiu, compartilha com os amigos, com a galera que também está nessa batalha por uma vaga na universidade. A gente se encontra na próxima. Tchau, pessoal! Até a próxima!